Graça e paz, meus amados irmãos, que privilégio é estarmos na presença do Senhor mais uma vez para ouvirmos da Tua palavra. Louvado seja nosso Deus e Pai, que nos permite estar aqui. Louvado seja o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim, morreu por você, derramou o seu sangue naquela cruz, para que nós pudéssemos ter acesso novamente ao trono de Deus. Louvado seja o Deus e Espírito Santo, que nos conduziu até aqui nesta noite, para que mais uma vez pudéssemos adorar a Santíssima Trindade por tudo que ela é e louvá-la por tudo que ela tem feito em nossas vidas. Amém? Abra suas Bíblias no livro de Jó. Livro de Jó, Salmos. Livro de Jó, antes de Salmos e Provérbios, logo depois de Neemias. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Nós leremos dois textos esta noite para a nossa meditação. Livro de Jó, capítulo 1, nós estaremos lendo do verso 6 ao verso 12. E no capítulo 2, leremos do verso 1 ao verso 6. Livro de Jó, capítulos 1 e 2 para a nossa meditação nesta noite. A primeira parte, Jó, capítulo 1, do verso 6 ao verso 12, preste atenção. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, de passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos não abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, verso 1 ao 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe. Toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em sua vida, em seu poder, mas poupa-lhe a vida. Vamos orar mais uma vez. Louvado seja o seu nome, ó grande Deus, porque apesar de nós, ó Pai, o Senhor nos amou, e nesta noite, ó Pai, o Senhor falará conosco, apesar de nós. Louvado seja o seu nome por isso, ó Deus. Nós reconhecemos que nada somos. Nós reconhecemos que precisamos ouvir mais e aprender mais do Senhor. Nós reconhecemos que dependemos do Senhor. Por isso, ó Pai, lhe imploramos pelas suas misericórdias, ó Pai, para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para ver e ouvir a tua palavra nesta noite. Tem misericórdia de mim, porque fraco sou. Não sou digno, ó Pai.
de estar aqui. Tem misericórdia, Pai, mas usa-me como instrumento vivo nas suas mãos para abençoar o teu povo nesta noite. E onde quer que a sua palavra for aberta, ó Deus, que ela faça diferença no coração daqueles que a ouvirão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Diz-nos o texto que nós acabamos de ler, que 2 atos ocorreram em locais distintos, porém dirigidos a uma única solução, porém dirigidos a um único local, porém dirigidos a uma única finalidade. Atos que ocorreram no céu, reverberaram na terra, na vida de um homem. O texto que nós acabamos de ler conta a história, em versos anteriores a nós explicado e que nós já conhecemos, de que um homem vivia em um local chamado Uz. Diz-nos a história que esse homem tinha propriedades, diz-nos a história que esse homem tinha sua posteridade, afinal ele tinha muitos bens materiais e tinha vários filhos. Diz-nos a história que esses filhos se reuniam cada um em sua casa e convidava outro filho para estar junto nesta casa, para terem as suas festas, e eles convidavam as filhas também para delas participarem. Diz-nos a história que, ao final e ao cabo destas festas, este homem se levantava de madrugada, preocupado com os seus filhos, preocupado porque talvez tivessem pecado, preocupado porque talvez tivessem blasfemado contra o nome do Senhor. Este homem se levantava e sacrificava em favor dos seus filhos, para que pudessem alcançar a misericórdia de Deus em sua vida. Diz-nos a história que esse homem cumpria tudo isso. Diz-nos a história que esse homem fazia tudo isso. Mas diz-nos também a história que, apesar disso, como não somos credores de Deus em nada, Deus, no concílio dos céus, quando conversava com aqueles que se apresentaram, a Bíblia fala que, como os seus filhos, veio entre eles Satanás. Prestem atenção na ironia do texto. Sabe aquele domingo em que você se reúne na sua casa, com os seus familiares, com os seus filhos? Sabe aquele domingo que você quer conversar com ele e toca uma campainha e chega alguém que você não tinha convidado para aquela hora? Essa é a ironia que aqui se põe. No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante deles, veio também Satanás. Existe um diálogo, então, no céu. Quando Deus vê Satanás chegando, eu fico a imaginar, de uma certa liberdade poética, Deus conversando com os seus filhos, dizendo: ih, lá vem. Nós íamos agora conversar entre nós, mas lá vem. Mas vamos conversar com ele. Vamos ver o que ele quer. Deus faz uma pergunta retórica e diz: de onde você vem? Satanás diz: eu vim de rodear a terra e passear por ela, porque Satanás, como leão, está ao nosso derredor, para tentar nos afastar de Deus. E aqui nós entramos no primeiro ponto da mensagem desta noite. O primeiro ponto da mensagem desta noite nos ensina que Deus tem satisfação dos seus servos, daqueles que andam na sua presença. Observe o que diz o texto no verso 8, capítulo 1, verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: olhe que bela expressão, meu amado irmão, observaste o meu servo Jó? Oh, glória! Como que é a nossa intimidade com o nosso Deus? O acusador está dia a dia na frente. O acusador está dia a dia conversando com ele. Será que quando questionado sobre aquilo que ele está fazendo, Deus olha para o acusador e diz: você viu o meu servo da igreja presbiteriana da Silva Jardim? Esse é o diálogo
que Deus tem, primeiramente, com Satanás. Da onde você veio, Satanás? Eu estava passeando pela terra. Eu vi tudo o que está acontecendo lá. Satanás, não vamos perder tempo. Você viu meu servo Jó? Você observou ele? Imagina o Satanás ecoando. E Deus dizendo a ele, porque não existe na terra ninguém tão íntegro, ninguém tão reto, ninguém que me teme tanto, ninguém que se desvia tanto do mal quanto ele. Em primeiro lugar, meu amado irmão e minha amada irmã, Deus tem satisfação por aquele que anda na sua presença. Viste como ele é íntegro, viu como nele não há hipocrisia, viu como nele não há ânimo dobre, viu como nele o coração não se divide em duas partes, viu como este homem me serve com integridade e sinceridade de coração. Quando os seus filhos dão as suas festas, ele, como sacerdote do lar, vem e oferece holocausto, preocupado com o coração dos seus filhos. Ele entende que eles devem ser íntegros como ele é. Ele não serve pela metade. Este homem me serve integralmente, com a sua família, com os seus bens, com a sua vida. Você deu uma olhada nele? Além de me servir com integridade, este homem é um homem reto. Ele trata os seus irmãos com equidade. Ele não busca se locupletar dos seus irmãos. Ele não busca tratar os seus irmãos com demérito. Ele não busca emanar de sua boca palavras que ofendam a seu irmão. Entenda que no texto anterior a preocupação de Jó era que os seus filhos tenham blasfemado contra Deus. Este homem é reto para com os seus irmãos. Ele os trata da melhor maneira possível, porque não adianta ele se imaginar íntegro na minha presença, mas não ter cuidado com os seus irmãos, porque a retidão nele então não habita. Este homem é íntegro para comigo. Este homem é reto para com os seus irmãos, em toda e qualquer situação. Ele é assim porque ele me teme. Ele é assim porque ele anda na minha presença. Olha para ele. É assim que ele é. Ele é íntegro, ele é reto, ele me teme. E, acima de tudo, como aqueles que Calvino classifica como tições do inferno, vem sobre a igreja para trazer palavras que gerem divisão. Ele é como aquele que se desvia destes. Jó é como aquele que se desvia do mal, que não dá ouvido para esse tipo de coisa. Viste, portanto, o meu servo Jó, íntegro comigo, reto para com os meus irmãos, anda na minha presença e se desvia do mal. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que Deus tem satisfação nisso. Afinal, não é assim que nós tratamos com os nossos filhos? Quando nossos filhos vão bem numa prova, quando nossos filhos passam em algum concurso, quando nossos filhos alcançam alguma coisa, nós não falamos assim: viu, meu filho, como ele foi, viu como ele está. Entendam a satisfação no coração de Deus. Quando pergunta a Satanás: Satanás, você estava rodeando a terra, você viu Jó? Agora Satanás toma uma atitude da qual nós não esperamos que fosse diferente. Satanás resolve instigar, Satanás resolve afrontar o caráter de Deus. Ele é assim, Deus, porque o Senhor fez isso, isso e isso. Ele é assim, Deus, porque o Senhor faz isso. Não pense que de balde ele te adora. Pobre Satanás. Quer conversar? Vamos conversar então. Deixe ele nas minhas mãos, Deus, e nós veremos o que acontece.
E aqui nós entramos no segundo ponto desta noite. Deus tem satisfação. E, em segundo lugar, Deus é soberano sobre a sua vida e sobre a minha vida. Veja o que está escrito. Veja o que está escrito no capítulo 1, verso 12, e no capítulo 2, verso 6. Capítulo 1, verso 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Ah, meu amado irmão, nós estamos na mão do nosso amado Deus. Ele é soberano sobre a sua vida. Ele é soberano sobre a minha vida. Nada acontece em nossas vidas que não esteja debaixo da mão do nosso Deus. Foi Ele quem nos criou. Foi Ele que antes da fundação do mundo nos conheceu. Foi Ele que antes da fundação do mundo nos chamou. Foi Ele que antes da fundação do mundo nos justificou. Foi Ele que antes da fundação do mundo nos glorificou. Satanás, você só pode fazer o que eu permitir a você fazer, porque eles são meus, eles estão em minhas mãos. A soberania de Deus é a rocha que nos permite passar pelos momentos difíceis que nós temos. Deus é soberano sobre todas as coisas, meu amado irmão. Deus é soberano sobre você. Deus é soberano sobre mim. Entendam, Satanás pode gerar a maior calamidade que ele puder querer, mas ele tem um limite para operar. Ele tem um limite. Já diria Lutero, nada mais é que um cachorro segurado pelas correntes do Senhor nosso Deus. Ele só vai até onde Deus permitir sobre a sua vida e sobre a minha. Veja, esse homem havia sofrido a rejeição da sua esposa por tudo que acontecera. Esse homem havia sofrido a rejeição dos seus amigos por tudo que acontecera. Mas apesar de tudo isso, Jó sabia que Deus era soberano em sua vida. E ele declara: eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que Ele ainda me levantará, apesar de tudo que está acontecendo na minha vida. Porque a nossa pergunta não é o porquê disto está acontecendo, e que jamais em nossas orações possam existir juntos a palavra Deus, culpa e sofrimento. Que jamais em nossas orações possam ser atribuído a Ele qualquer coisa, qualquer aflição que nós estejamos passando. Jamais, porque como já dito dele, não somos credores em nada. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou da maneira que nós éramos. Ele nos amou da maneira que nós somos. Ele nos amou dessa maneira, meu amado irmão. A soberania de Deus é o que regia a vida de Jó. A soberania de Deus era aquilo que conduzia Jó. Ele sabia que tudo o que acontecia porque era da vontade de Deus. E entenda que Jó não conhecia Paulo ainda. Se Jó já conhecesse Paulo, e os dois conversando pudessem discutir, e Paulo dissesse a Jó: você sabia que a vontade de Deus, Jó, é perfeita, boa e agradável? Talvez nos céus, hoje, onde eles se encontram, eles discutam isso. Olha, Jó, eu lembro de tudo que você passou lá. Eu lembro depois, Paulo, que você realmente escreveu. Eu estava certo. É bom estar nas mãos do meu Deus. Ele é soberano. É bom estar debaixo da sua vontade. A sua vontade é boa, é perfeita, ela é agradável. Jó perdera os filhos. Jó perdera toda a sua propriedade. Jó perdera tudo. Quando a sua mulher veio falar com ele, a mulher disse: sabe, Jó, amaldiçoa esse Deus. Agora vamos abrir um parênteses aqui, meus amados irmãos, em questão à mulher de Jó. Às vezes, vamos só abrir daqui a pouco a gente fecha. Às vezes a gente é muito cruel com a mulher de Jó, tá? Ora, a mulher de Jó viu Jó perder todos os bens.
A mulher de Jó, viu Jó está perdendo a sua saúde. A mulher de Jó acompanhou tudo aquilo ali. Quando Jó daí pega o saco lá, bota, pega as cinzas, se deita e vai se isolar, aí a mulher de Jó não aguenta mais. A mulher de Jó não pode mais acompanhar os sofrimentos do seu marido. Ela viu tudo aquilo. Então ela diz: amaldiçoa o seu Deus. Sejamos menos cruéis. Sejamos é ótimo. Sejamos menos cruéis com a mulher de Jó. Fecha parênteses, voltamos para o texto. Jó sabia que ele estava sobre a mão de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11, verso 8. Veja o que lá está escrito. Gênesis, capítulo 11, verso 8, projetado para vocês. Destarte, o Senhor os dispensou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Porque quando da Torre de Babel, o homem imaginando que pudesse fazer alguma coisa, Deus desceu e disse: eu sou soberano na vida de cada um de vocês. Podem parar o que vocês estão fazendo. Vai cada um para o lado e aprendam a viver dessa maneira. Ah, Jefferson, mas Deus é tão soberano assim. Abra sua Bíblia ali. Em Daniel, capítulo 4, do verso 29 ao verso 32. Me ajudem. Daniel, capítulo 4, do verso 29 ao verso 32. Diz assim: ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas, meu amado irmão, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Jó sabia desse Deus, que era soberano na vida dele. Jó enxergava a absoluta soberania de Deus na sua vida. Meus amados irmãos, nós devemos ter uma absoluta submissão à vontade de Deus em nossas vidas, porque não nos interessa o porquê do que nós sofremos, nos interessa que aquele que escreveu a nossa história anda conosco até que atravessemos o Jordão e com ele nos encontremos novamente. É isso que nós precisamos saber. Domingo de Ramos, alguém entrou em Jerusalém hoje para cumprir a vontade de Deus. Domingo de Ramos, alguém entrou sabedor daquilo que sofreria para cumprir a vontade de Deus. Domingo de Ramos, alguém entrou em Jerusalém por mim e por você, para cumprir o maravilhoso plano da salvação que no conselho eterno foi decidido. Vá, traga o filho de uma jumenta, porque me cabe entrar em Jerusalém. Eu preciso cumprir a vontade do meu Pai, pelo amor que Ele tem por mim e que tem por você. A vontade dEle é boa. Eu sei que eu vou sofrer. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis, aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavaleiros de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até a extremidade da terra, para cumprir a vontade de Deus, porque ele é submisso ao seu Pai. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que a soberania de Deus reina em nossas vidas. Em terceiro e último lugar, esse texto nos ensina
que o sofrimento que nós passamos está embaixo do controle da mão de Deus. E jamais se esqueça disso, meu amado irmão. Toda e qualquer aflição, todo e qualquer sofrimento não foge do controle de Deus. Vejam capítulo 2, verso 7. Capítulo 2, verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó se levantava de madrugada por amor dos seus filhos. Jó se levantava de madrugada preocupado com a blasfêmia que pudesse haver ocorrido. Jó servia a Deus com integridade. Jó servia a Deus com retidão. Jó era temente a Deus. Jó se desviava do mal. Não obstante, Satanás lhe feriu com chagas da cabeça até aos pés. E em nada disso Jó blasfemou contra o Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu preciso dizer para você que quanto mais tempo nós vivermos aqui, mais chances nós temos de passar por aflições e sofrimentos. É diretamente proporcional. Quanto mais tempo nós estivermos aqui nesta terra, mais chance nós temos. Mais chance nós temos. Entretanto, aprendemos com a vida de Jó como nos portar diante deste sofrimento. Veja que interessante que o texto nos diz que quando os filhos foram conversar, Satanás também veio. E o texto nos diz também que quando tudo isso aconteceu, Satanás saiu da presença do Senhor. E ele some da história. E na história fica apenas Deus e Jó. Prestem atenção nessas nuances bíblicas que são tão belas. Ah, é? Faz tudo isso. Satanás fez e foi. Agora era hora de Jó conversar só com Deus. Nós podemos desabafar diante de Deus por causa do nosso sofrimento? Podemos. Claro que podemos. Somos humanos. Podemos derramar o nosso coração diante de Deus por causa do nosso sofrimento? Podemos. Estamos aqui, somos fracos. Já glorificados, mas ainda não. Pois não estamos na glória. Mas em nada podemos blasfemar contra Deus por aquilo que nós estamos passando. Mas em nada podemos atribuir a Deus a aflição, o sofrimento daquilo que nós estamos passando. Porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até que seu amado Filho voltasse para nos buscar. Jó entendia isso. Sombras de coisas que ainda aconteceriam. Mas eu sei que o meu Redentor vive, e Ele ainda se levantará. A Jó, meus amados irmãos, não aprove o saber o porquê de tudo isso. Não existe uma resposta simplista para a aflição e o sofrimento. Longe disso. Não existe uma fórmula que nós vamos tratar para saber o porquê. Não existe. Jó questionou, derramou seu coração diante de Deus. O que é que Deus responde para ele? Onde é que você estava, Jó? Quando eu criei os céus e a terra. Jó, onde é que você estava quando eu fiz a separação? Jó, onde é que você estava quando eu fiz tudo isso? Quer conversar, Jó? Nós vamos conversar. Derrama o seu coração. Há sofrimento, há aflição. Coisa do pecado original. Lá atrás. Quando você, Jó, assinou uma procuração para Adão, Adão escolheu fazer o que era não é certo. E o pecado entrou no mundo. E com ele as suas dores, e com ele todas as suas vicissitudes. Mas entenda, Jó, que ao final e ao cabo, eu sou o seu Deus.
Eu sou o Deus que cuida de você. Eu sou o Deus que sara as suas feridas. Eu sou o Deus que te levanta. Eu sou o Deus que no sofrimento sei como trabalhar com você. O seu sofrimento me faz estar mais perto de você, não faz? Quando você sofre, você não me procura com mais afinco? Quando você é afligido, você não me procura mais? Quando você tem qualquer perturbação, nós não conversamos mais face a face? Não se preocupe, isso é passageiro. O que eu tenho preparado para você é muito mais do que isso. Jó tinha um sofrimento terrível, mas de maneira alguma ele blasfemou contra Deus. Jó, capítulo 19, verso 25, nos diz que eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E todo este sofrimento já não mais terá lugar na minha vida, porque estou junto do Pai novamente. Jó contava com alguém maior do que ele mesmo. Jó contava com aquilo que ele vislumbrava à frente, Cristo Jesus. Porque para mim, tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem de modo algum ser comparados com a glória que será revelada em nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em qualquer alma humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus se satisfaz com os seus servos. Deus é soberano sobre os seus servos. Deus permite o sofrimento de seus servos. Vamos falar um pouco de sofrimento, meus amados irmãos. Vamos falar um pouco de sofrimento. O suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Vamos falar de sofrimento, o terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens o esmagaram. Vamos falar de sofrimento. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolas de chumbo e de pequenos ossos. Golpeiam com chibatadas a pele, já alteradas por milhões de microscópicas hemorragias de suor e sangue. Vamos falar de sofrimento. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe há uma reação e um sobressalto de dor. As forças se esvaem. Um suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira e uma vertigem de náusea. Calafrios lhe correm sobre as costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Vamos falar de sofrimento? Com longos espinhos mais duros que os da acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a sua cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. O percurso é de aproximadamente uns 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos, e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Vamos falar de sofrimento. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas sua túnica está colada nas chagas, e tirá-la produz dor.
Vamos falar de sofrimento. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descobertos pelas chagas. Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pó e pedregulho. Depositam-se sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as suas medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Vamos falar de sofrimento. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado. Apoiam-no sobre o pulso de Jesus. Com um golpe, certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Vamos falar de sofrimento. O nervo mediano foi lesado. Uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelo dedo, se espalhou pelos ombros e atingiu o seu cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. E temos médicos aqui que podem nos falar disso. Vamos falar de sofrimento? O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente, como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. Vamos falar de sofrimento. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes, um suplírio que durará horas. Entretanto, naquela cruz em que ele está pregado, ele vai olhar para os céus e dizer a Deus, que era soberano sobre a sua vida: está cumprido, Pai. Eles, agora, são todos seus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Indo em direção ao final do culto, nos coloquemos em pé e cantemos o cântico Falar com Deus.